quando você não fala, passa, viu? Então, falando para vocês então vocês se organizem, vai ser apresentado, obviamente, pelo Zoom, porque nós não vamos ter aula presencial, né? E vocês vão fazendo isso aí. E eu vou mandar um trabalhinho para a gente fazer com o cluster. E aí nós vamos fazer o seguinte, vocês vão... Não tem como eu dar o programa para vocês aqui não tem como distribuir programa ilegal, eu também não estou perto de vocês, não sei como passar. Então, para a gente poder rodar algum caso, se for esse o trabalho, vai ser vocês esperem chegar no dia e baixem uma versão para teste do programa que vocês quiserem, Minitab, SPSS, qualquer um desses. Baixe para teste e rodem o caso ou os casos. Antes de começar a aula, eu estava planejando um trabalho, depois quando começou a aula, antes de começar, eu estava fazendo um trabalhinho aqui, com base na aula de que vai ser hoje. Eu acho que vai ser interessante a gente rodar um caso para a gente poder ver a diferença das coisas que a gente vai estudar aqui. Então, vou propor o trabalho, só lá, quando você for rodar o trabalho, você baixa a versão de teste de um desses programas. Essa versão, ela tem, geralmente tem programa que dá 15 dias, tem programa que dá 30 dias, para você baixar e rodar esses casos que a gente está fazendo aqui. Se puder ser o Minitab, melhor, porque eu já vou dar as telas que vão usar e tudo, fica mais fácil. Se nós estivéssemos juntos, a gente ia viabilizar o uso do Minitab lá da Unesp. Se a gente estivesse junto, eu quero dizer presencial. Mas não sendo possível, né? Então nós vamos ter que resolver isso de outra forma. Bom, então primeiramente, com relação ao trabalho da semana que vem, algum comentário, alguma dúvida? Não? Professor. Vamos lá, por partes. Vamos lá, Kiala. Bem, é o seguinte, Vou pedir para você fazer a gentileza de falar um pouquinho mais alto, por favor. Ok, prof. As palavras lá, as chaves que o professor deu, tipo questionário, escala de Likert e alfa de Cronbach, eu pelo menos estou um pouquinho familiarizado com o Scopus. E desde ontem eu estou tratando de usar essas palavras para fazer as buscas. Perfeito. Mas, então, a dificuldade no uso dessas palavras, porque elas juntas, quando você agrega ela, não sai. Por exemplo, eu no final do dia, eu só consegui 33 documentos escrevendo apenas Likert. Aí já o Scopus cedeu uns 33 documentos que eu tive lendo os resumos para saber quais desses documentos se aproximam mais realmente à escala de Likert. Mas a combinação assim perfeita, tipo encontrar um trabalho junto que usa a escala de Likert e alfa de Cronbach, usando essas palavras-chave, ela não dá o conjunto de documentos. Não. Nem era. Pode acontecer, mas não foi essa a minha intenção. Eu só marquei ali os tópicos que a gente estudou ali. O trabalho tem que ter relação com aqueles tópicos. Escala de Likert, questionário, foi uma maneira genérica de abordar o assunto, de propor a área do trabalho. Então, por exemplo, você localizou 33 artigos, ótimo. Você está fazendo correto, você está lendo, está procurando aqueles que mais se aproximam daquilo que a gente está fazendo, ótimo. Você vai escolher apenas um e vai mostrar para nós como foi feito. Por exemplo, se o seu problema ficou na escala de Likert, é importante você ver o tipo, você vai comentar, esse problema foi estudado usando a escala de Likert. Assim, assado. Não precisa, o professor quer dizer que não necessariamente tem que ter a escala de,
o mesmo artigo tenha que usar essas três coisas, né, juntas. Isso. Não precisa estar tudo no mesmo artigo. Não precisa. Basta um artigo que tenha Isso. usado escala de Likert ou uma, por exemplo, eu depois busquei com alfa de Cronbach e encontrei só um artigo, mas ela não usa a escala de Likert. Então, assim, se você encontrar tudo num, ótimo. Então, é a dificuldade de se você encontrar não tudo encontrou, num. você vai pegar vai abordar um artigo que aborde pelo menos uma daquelas ali. Foi, agora sim, Tá agora certo? está claro. Ficou claro. Obrigado. E não é só aquilo, é com aquelas coisas que a gente falou, classificação das variáveis. Importante a gente saber por que o cara usou um questionário. Ah, ele usou para isso. Ah, como é que ele usou? Ah, ele usou assim. O que ele fez com os dados do questionário? Ele fez uma regressão, olha que legal, fez uma regressão. Ah, não, ele formulou uma hipótese e testou a hipótese com o questionário. Entendeu? Coisas assim. Perfeito. É assim que é para fazer. A outra questão é as revistas. Não necessariamente vai ser aquelas, não necessariamente serão aqueles artigos supracitados, com muitas citações, e também uma revista de alto impacto. Não, o professor também falou lá nos não precisa ser. Isso. Não, pode ficar tranquilo. Você só coloca para nós, para a gente saber aonde está aquele artigo. A percepção que tem daquele documento. Ok, isso, vale. Isso. Tá bom. Tá certo? Agora está mais claro. Obrigado. Isso aqui. Nós vamos fazer assim. Então, mais uma pergunta, Kiala? Não, para mim ficou claro. Eu ficou acho claro? que os meus companheiros também. Professor. Deixa eu só atender a Michele, que ela tinha chamado. Só um minutinho, André, por favor. Tá. Pois tá não, professor, bom dia. Bom dia, Michele. Tudo bem? Tudo bem. Professor, eram as mesmas perguntas do Kiala, porque eu também comecei a pesquisar ontem. Eu e o Kiala conversamos bastante pelo WhatsApp, mas eram as mesmas perguntas. Agora eu consegui entender também. A Ellen, também falamos hoje de manhã com a Ellen, ela também vai ajudar a gente, aí a gente consegue. Perfeito, perfeito. Obrigada. Nada, Michele. Vamos lá, André. Sua dúvida. Professor, então, deixa eu só, assim, como o senhor falou que é um artigo, então, assim, o senhor falou assim, não necessário precisa ser um artigo de doutorado, né? Mas com relação às referências, mais ou menos, assim, quantas referências o senhor vai querer, no caso desse artigo? Peraí, eu acho que está havendo uma confusão. Vocês não terão que produzir um artigo. Vocês vão ter que escolher um artigo que já foi publicado e que aborde mais ou menos mais ou menos aqueles temas. Só isso. Entendeu? Tá. Um artigo já está pronto, né? Já está pronto. Aí você vai explicar aquele artigo para nós. Você vai colocar o título do artigo, vai colocar os autores, vai falar assim, o objetivo do artigo era provar que os alunos de produção não gostam, por exemplo, de ter uma percepção ruim de estatística. Eu dando um exemplo, hein? O artigo seu é que vai dizer, você vai localizar esse artigo. Você não vai produzir um artigo. Você vai explicar um artigo que já existe. Entendeu? Daí, baseado nesses temas que o senhor colocou, escala de Likert e alfa de Cronbach, né? Então, no caso, são um artigo para a escala de Likert e um artigo para alfa de Cronbach. Não, um artigo só basta. Tá. Para que envolva, eu coloquei ali escala de Likert, porque foram os tópicos mais importantes. Alfa de Cronbach, mas se você for falar lá por exemplo, lá aquele que a gente fez, a gente fez, nós falamos sobre variáveis, falamos sobre teste de dependência, depende, não depende, pode, não pode. Isso tudo tem a ver com o que a gente falou. Você só precisa escolher um artigo que toque nesses assuntos que a gente falou e explicar e salientar. Olha, nós falamos em
Análise de dependência de variáveis. Aqui, esse artigo fez isso, ó, ele fez assim, dessa forma, pegando, usou questionário, blá, 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 entendeu? Ah, sim. A gente vai explanar o artigo O no artigo, seminário, e aí sobretudo, no final a gente... tudo com um foco voltado prioritariamente para as coisas que a gente viu, e não para o problema, vamos dizer assim. Nós não estamos muito interessados no problema que o autor resolveu. A gente quer ver como ele resolveu usando as coisas que a gente já explicou. Certo. Certo? Tá, vai explicar como que ele utilizou, qual né, a ferramenta que ele utilizou para, né, para desenvolver, né? Para desenvolver o artigo, né? Isso. E aí no final a gente vai dar a nossa a nossa crítica, é isso? Sim, A gente senhor. vai ter que... Sim, Ah, senhor. tá. Por favor, tem um roteirinho lá Tá. no material, na proposição do exercício, procura seguir aquele roteirinho. Tá bom, professor. Mas é assim, Ah, isso não vai reprovar ninguém, viu? É uma maneira de fazer a atribuição das notas. Vamos fazer certo para a gente poder aproveitar. Mas não tentem ganhar o prêmio Nobel nesse trabalhinho, tá bom? tá bom. Tá bom. Obrigado, professor. Nada. Alguém mais? Alguém tinha perguntado alguma coisa? Eu não me lembro mais quem. Professor, tudo bem? Oi, tudo bem, Matheus? Então, Diga. professor, é o seguinte, só pela quantidade de alunos que tem também, para ficar um pouco claro, o senhor vai determinar algum tempo, X minutos por pessoa, como vai ficar isso? Então, lá tem mais ou menos a quantidade de slides, né? Isso, Deve acho que dar se não mais me ou engano menos são 7. mas deve dar uns 10. Então, eu vou deixar isso para vocês. Para vocês. Ok. Se nós temos 11 alunos, na verdade. 11 alunos. Isso. Eu acho que se cada um fizer com 10 minutos, ou 15 minutos, acho que dá, né? 11. Vamos ver aqui. 11 alunos Vai vezes dar o tempo da aula, né? 15 hora é minutos. quase Isso. 2 horas. Vai dar, se for, 110 minutos, nesse caso, vamos dizer, 122 horas. Então, em torno de 10, 11 minutos por cada aluno. Eu acho que se for 15 minutos por aluno, vezes 11, dá 165 minutos. Né? 2 horas menos 120 dá 45 minutos. Já vai sobrar. Eu acho que dá para ser um pouquinho, quase 15 minutos para cada um. Uns 13 minutos para cada um. Dá para a gente fazer o período da nossa aula, das 9h30 até mais ou menos meio-dia. Ok? Matheus? Ok, professor, certinho, muito obrigado, hein? Não, Matheus, deixa eu perguntar outra coisa para você. É com você que eu tenho me correspondido lá pelo e-mail, não é isso? Não, acredito que não. Não foi com você sobre estatística? Não foi com você, não? Não, Não? não. Foi com o Diego, será? Então, não sei, vamos verificar depois. Oi, Acho que foi sim. foi com É você? comigo. Ah, tá. Então, aquelas questões a gente decide. A gente vai voltar, a gente conversa pessoalmente e faz uma análise das possibilidades. Ok, sem Diego? problema. Não problema? Eu que agradeço. Eu que agradeço, viu? E o Matheus também tinha alguma coisa para a gente conversar depois. Vamos conversar depois, Matheus. Isso, tá bom, professor, eu aguardo pessoalmente, então. Tá joia. Muito obrigado, hein? Eu que agradeço. Davi Pereira. Pode falar, Davi. Professor, depois dessa aula, está faltando mais 5 aulas, né? Não sei, deixa eu ver aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Estou contando que a gente já vai repor aquela aula, tá? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tem mais 2 aulas que foram presenciais. 9, não, tem 10, tá certo? Tem 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tem 8 aulas e mais 2 presenciais. Então, são 10. Está faltando 5. Confere. Perfeito.
5 aulas. Fala, Davi. Não, só para eu ter uma noção, porque aí pode ter 3 faltas. Aí se eu mudar de horário no serviço, para me programar certinho. Tá certo, aham. Tá Obrigado, certo. viu? Não, mas não vai faltar agora, não. Agora que é o melhor da festa, Davi. Não, é só para eu me preparar se alguém mudar de horário no serviço. Aham. Eu acho que a gente vai. Acho que a gente vai fazer. Eu tenho uma aula que é uma aula de prova. Tá no plano, na verdade, são 2 aulas de prova. Eu não vou dar essas aulas, então a gente até pode diminuir aqui. Bom, fique tranquilo, Davi, vai dar tudo certo. Obrigado. Mais alguém? Mais alguém? Mais alguma coisa? Ô, professor, Eu. só para não Gimenez. ficar, só para não ficar repetitivo, eu acho que o pessoal deveria colocar, que nem assim, eles pegaram um tema, colocar lá no grupo, ou se não pegar uma pessoa que nem o Kiala, ele já separou 33 artigos. Pegar Eduardo, 11 artigos e cada um Eduardo, faz um. Eduardo, por gentileza, Oi? pode falar um pouquinho mais alto, que eu não estou conseguindo estar embaralhado. O seu áudio ficou ruim Tá. para mim aqui. Por favor. Deixa eu ver se consigo melhorar aqui. Então, qual que é a ideia? Você está ouvindo agora? Não melhorou? Estou ouvindo. Tá. Então, para não ficar repetitivo, para a gente ficar, para 2 alunos pegar o mesmo tema, eu acho que a gente deveria pegar, ou que nem o que, só uma sugestão, senão a gente faz do jeito que o senhor falou. Pegar o que? Ele já separou 33 artigos, pegar 11 desses artigos e ele mandar um para um. Assim, só uma ideia, só se quiser. Se não quiser, a gente Vou fazer o procura lá no escopo. Vou fazer o seguinte, eu vou deixar isso. Daí tem que ver se ela se dispõe a fazer isso também, né? Eu vou deixar vocês decidirem isso depois por si só. Depois vocês Então, tá ótimo. se conversem no grupo aí e tomem as Bom. suas decisões com relação a isso. Não me oponho. Mas eu vou deixar isso Tá para bom. vocês aí, que acho que é uma questão mais entre vocês do que eu me posicionar nessa parte aí. Entendo Tá seu ótimo. ponto de vista, mas você pode conversar com a turma depois e vocês podem fazer isso. Não me oponho. Então, tá certo, então. Beleza, obrigado. Nada. Obrigado você, Eduardo. Escuta, pessoal, vamos retomar nossa aula. Eu vou dar essa aula ainda. Nós vamos só fechar esse assunto que deixamos do clustering. Então, vamos procurar. Eu ainda não estou assim 100%. Vou procurar fechar esse assunto aqui só hoje. Vamos ver quando. Não sei se vai ser muito longo, mas eu não vou me estender além da conclusão desse tema aqui, pessoal. Então, eu gostaria de retomar vocês aqui. Primeiro, preciso saber se vocês estão vendo a minha tela lá. Andei mexendo aqui. Estão vendo a minha tela, né? Métodos de agrupamento, estamos falando lá. Ah, joia, joia. Então, na semana passada, nós paramos aqui. Nós dissemos que nós temos 2 métodos para poder fazer o clustering. Nós temos um método chamado método aglomerativo, temos os métodos aglomerativos e os métodos divisivos. Os métodos aglomerativos, normalmente, eles são feitos através de algoritmos hierárquicos, e os métodos divisivos, normalmente feitos através de algoritmos não hierárquicos. Muito bem. Como é que funcionam os aglomerativos? Ele pega todas as observações, e considera cada uma delas um cluster. E depois, passo a passo, ele vai unindo estes clusters até que ele forme um único cluster. E aí depois a gente tem que estabelecer critérios para a gente decidir quantos grupos a gente vai aceitar, quantos grupos fazem sentido. E aqui nós temos o outro método, ele é o contrário. Ele considera tudo um único cluster e depois ele vai desmembrando esses clusters. A gente vai ver um exemplo depois aqui de como é que é feito isso. Então, vamos começar pelos métodos aglomerativos.
Então, como é que ele faz aqui? Ó? Essa ideia ela é importante. A gente não precisa memorizar, a gente não vai programar isso, mas a gente precisa ter em mente de como é que a coisa funciona. Então, eu tenho N observações ou N indivíduos, então eu vou começar entendendo isso como N clusters, N grupos. Daí eu vou calcular uma matriz de distância ou uma matriz de proximidade, aquelas coisas sobre as quais a gente já falou. Depois que eu tiver isso, eu vou procurar na matriz, dessa matriz de distância, aqueles pares com as menores distâncias. Então, faço isso. Depois que eu fizer isso, eu vou formando os grupos. Depois que eu formei os grupos, aí eu reatualizo a matriz de distância. Agora ela vai ser entre aqueles grupos que eu formei na primeira rodada e todos os demais elementos. E vou fazendo isso até que tudo chegue, até que eu consiga fazer para todos os elementos. Até chegar num único cluster. Bem, existe um problema aqui. Quando eu faço a primeira rodada, na primeira rodada, quando eu vou montar a matriz pela primeira vez, eu tenho os elementos. Um elemento. Então, eu vou calcular a distância de um elemento para outro elemento. Do um elemento para outro elemento. Do outro elemento para um outro. Fácil. Mas depois nós temos um problema. Quando eu passo dessa primeira rodada, eu já tenho um grupo. Pode ser um grupo com 2 elementos. O que vai acontecer? Eu já tenho que saber calcular a distância entre um grupo e um elemento, e depois eu vou precisar aprender a calcular a distância entre 2 grupos. Como é que faz isso? Os programas todos fazem isso, mas a gente precisa dizer como é que é isso? A gente precisa entender, porque haverá uma série de coisas que a gente precisa fazer e comentar depois, né? Assim, precisa entender, a gente precisa escolher essas maneiras de fazer. Então, a gente tem a gente precisa entender, não precisa saber fazer, programar, mas precisa entender porque a gente precisa informar isso para os programas que rodam o algoritmo de clustering. Então, nós temos aqui um conjunto de distâncias. Então, nós temos aqui, a gente tem aqui, a menor distância chamado de single linkage. Esse é o nome que aparece em 99% dos programas. E também tem uma interpretação do vizinho mais próximo, nearest neighbor. É isso que significa essa single linkage. Lembrando que quando você for rodar o cluster, você vai ter que informar lá no programa qual é que é a maneira que você vai usar para medir a distância entre 2 grupos ou entre um grupo e uma pessoa. Vai ser assim, Você vai fazer o quê, Você vai calcular a distância. Se você for medir, se aqui for um único elemento, a ilustração aqui não ficou muito boa, porque dá a impressão de que isso aqui é um grupo, mas aqui eu estou querendo dizer que aqui é um grupo e você vai medir a distância com todos os elementos que tem sobrando, todos os indivíduos. Você mede a distância, aqui é um grupo, você mede a distância desse elemento com esse aqui, mede a distância desse elemento com esse aqui. Aí você vê qual delas é a menor distância. A menor distância é aquela que vai ser assumida entre a distância deste grupo com um elemento isolado. Um elemento isolado. Então, aqui ficou ruim, repito. Eu não deveria ter colocado isso aqui, porque dá a impressão de que isso aqui já é um grupo formado. Eu quis dizer que isso aqui são elementos que ainda não formaram um grupo ainda. Estão ainda isolados. Mas aqui embaixo eu tenho o caso.
Aqui embaixo eu tenho o caso de um grupo, quero ver a distância entre dois grupos. Esse grupo e esse outro grupo. Então, como é que eu faço? Eu calculo a distância desse elemento para esse aqui, desse elemento para esse aqui, calculo a distância desse elemento para esse aqui, calculo a distância desse elemento para esse aqui. Então, olha só, eu calculei 4 distâncias, olha só, 1, 2, 3, 4. E eu pego o menor valor. O menor valor vai ser a distância entre os dois grupos. Relembrando aqui que aqui eu calculei a distância de um grupo para apenas um indivíduo. A menor distância entre os elementos do grupo e esse elemento isolado dá a distância do grupo ao elemento. E aqui eu tenho a distância entre os grupos. Entenderam? Importante ver se entenderam. Entenderam? Muito bem. Então, essa é a primeira. Este é o primeiro critério de medir distância entre grupos ou entre grupos e indivíduos. É o single linkage. Vamos prestar atenção porque o nosso trabalho ele vai ter relação com isso aqui, ó. Ele vai ter relação com isso. Eu vou dar um conjunto de pontos para vocês fazerem um conjunto de observações para vocês fazerem como é que fala? Para vocês fazerem um agrupamento e vou pedir para vocês usarem cada uma dessas estratégias que eu vou apresentar e vou querer que vocês entendam o que aconteceu. Qual foi o resultado disso? Então, esse é o primeiro. A segunda estratégia é chamada de maior distância ou complete linkage. Vizinho, em alguns lugares, trata isso como o vizinho mais longe. Então, é tudo igual ao caso anterior, só que é feito pela maior distância. Então, aqui eu tenho dois grupos. Esse grupo aqui formado por IJ e esse grupo formado por LK. Tudo que eu vou fazer para o grupo vale também de um grupo para um indivíduo. Então, se eu quiser saber a distância entre esses dois grupos, usando esta abordagem, o que acontece aqui? Eu vou ter que fazer a distância, vou ter que calcular assim, olha, a distância desse para esse, desse para esse, desse para esse, desse para esse. E ao invés de pegar a menor distância, eu vou pegar a maior distância. Então, a distância entre os dois grupos, a maior distância entre os dois grupos, a distância entre os dois grupos vai ser a maior distância que a gente medir aqui. Vai ser a maior distância que a gente medir aqui. Depois nós temos uma outra estratégia. A outra estratégia é a distância média, ou average linkage, que é a distância entre grupos. Eu vou calcular a distância de cada elemento de um grupo a cada elemento do outro grupo. Daqui para cá, daqui para cá, daqui para cá, daqui para cá, eu vou tirar a média. Então, a distância entre os dois grupos é a média das distâncias. Essa foi a terceira abordagem. Depois eu tenho... A terceira ou a quarta, não me lembro. Depois nós teremos aqui o método centroide. A gente calcula aqui
a distância, a gente calcula o centroide aqui para cada grupo, e depois a gente mede, calcula a distância entre os centroides. Como é que eu calculo a distância? Como é que eu calculo o centroide? É simples. É a média aqui de todas as variáveis, todas as posições aqui. Nós não precisamos saber como é que faz isso, porque os programas já fazem isso para nós. Nós vamos fazer só calcular aqui a distância, vamos fazer só conhecer o que está acontecendo aqui, como é que a gente faz essa, como é que a gente interpreta, qual o resultado de se usar uma ou se usar outra. Muito bem. Eu vou exemplificar isso tudo aqui, então vamos repetir. Nós vimos aqui a distância, o single linkage, primeira. Vimos aqui o complete linkage, foi a segunda. Average linkage, a terceira. E a quarta, o método centroide. Os programas têm até mais do que isso. Alguns programas têm até mais algumas do que esse aqui. Vamos ver agora como é que a gente aplica isso num caso aqui, ó. Então tem um caso. Oi? Vai cair. Vai cair? Vai cair a conexão, sim. Então vou derrubar e começo o outro agora, já em seguida. É melhor.